um dos principais nomes do cenário de startups da Bahia. Ele é líder da Anjos Brasil, que é um dos maiores grupos de investimento. Ele é mentor de startups e fundador da Rede Mais, que é uma rede de espaços colaborativos para empreendedores. Eu quero uma salva de palmas diretamente da Bahia, Rodrigo Paulilo. Boa noite, gente, tudo bem? Aqui não deixam vocês respirarem, né? Vai um atrás do outro. É um orgulho e um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento maravilhoso. E falando um pouquinho de um tema que eu gosto muito, né? Falar de inovação, falar de startups e falar de como os governos podem interagir com as startups e vice-versa, né? Como é que os empreendedores que aqui estão também podem potencialmente interagirem com as startups, com os governos, né? Dentro de uma perspectiva de inovação. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como os governos podem inovar e também se conectar com as startups. Me apresentando rapidamente, eu sou Rodrigo Paulilo, sou administrador de formação e venho atuando dentro do ecossistema de empreendedorismo no Brasil há mais de 16 anos. A gente participou do movimento empreendedor desde do ambiente universitário, também do movimento de jovens empresários, fui presidente da CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, também Júnior Achievement Bahia, que trabalha com educação empreendedora nas escolas. Tive empresas dentro do segmento tradicional, mas atualmente me dedico basicamente à minha empresa principal, que é a Rede Mais, que é uma rede de espaços e principalmente de serviços de inovação para empreendedores, baseados na Bahia, em Sergipe, e a gente também atua com investimento anjo, liderando a Anjos do Brasil no estado da Bahia e começando também a fazer investimentos agora no estado de Sergipe. Então, gente, só vou apresentar rapidamente para não passar... Opa, travou aqui. Nós somos um hub de serviços para empreendedores e trabalhamos com esse eixo, né? Essa conexão entre ambientes de inovação e aceleração de negócios, né? Com três unidades de coworking, 2 em Salvador, 1 em Aracaju, com esse pool de serviços, salas privativas, escritórios virtuais, coworking e aluguel de salas de reunião e treinamento, e também aceleração de negócios com programas de inovação corporativa, trabalhamos com aceleração personalizada de startups e trabalhamos junto a governos, universidades e empresas para ajudarem a desenvolver seus programas de inovação. Mas eu vim falar disso aqui, gente. O mundo está mudando e está mudando radicalmente, né? A velocidade de mudança no mundo nos últimos anos é absurda. E vocês certamente já ouviram falar bastante dessas tecnologias, dessas vertentes que estão, de fato, causando essa mudança radical e numa velocidade que ainda não tínhamos vivenciado, né? Então, falar um pouquinho aqui de AI, né, de inteligência artificial, IoT, internet das coisas, blockchain, economia compartilhada, né, realidade mista, tudo isso provavelmente vocês vão ter aqui palestrantes que vão detalhar um pouquinho mais. A gente em 15 minutos não pode falar detalhadamente de cada um desses conceitos, mas através dessas tecnologias, através desses conceitos, dessa aproximação dessas inovações que estão trazendo, o mundo está mudando. Está mudando a forma de consumo, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar, a forma de fazer dinheiro, a forma de você viver a vida, relaxar. E tudo isso principalmente acontece, claro, acontece em grandes empresas e outras organizações, mas através das startups, né? As startups normalmente são os grandes motores de transformação da realidade mundial atualmente, principalmente desses meios ali de consumo e de vivência, porque as startups são a célula mais leve, mais rápida de você trazer inovações dentro de mercados, né? E a gente vê, inclusive, startups matando grandes organizações, né? Matando no bom sentido, né? E no mau sentido também, porque algumas grandes organizações não conseguem ter a velocidade de inovação, de adaptar ao mercado e acabam ficando no passado e não conseguem competir com metodologias mais ágeis, com soluções mais inovadoras e com a capacidade de entregar um serviço com maior proposta de valor, normalmente a um preço mais baixo e com condições muito mais interessantes para os usuários. Então, a startup é basicamente um negócio novo, né, que tem uma metodologia que traz inovação, seja de produto, de serviço, de processo, e que potencialmente é escalável, né, tem uma capacidade de escalar, ou seja, de crescer com muita velocidade e com um custo menor, né, comparando principalmente com os mercados tradicionais. E, obviamente, elas oferecem um risco muito maior, porque elas provavelmente não têm sua metodologia validada. Então, as startups que vieram ali, principalmente no início dos anos 2000, né, e aí, na sequência,
Começou a criar uma bolha aí de inovação e virou um pouquinho de modismo também, mas startups são, de fato, o grande motor de inovação do nosso mundo, inclusive grandes organizações, inclusive os próprios governos, começam a beber da fonte, da cultura e do modus operandi de startup para conseguir promover inovação. Então, a gente percebe que as grandes corporações, muitas vezes, deixam de aplicar recursos vultuosos, como já fazia antes em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, em grandes centros de desenvolvimento, para, em vez disso, fazer programas de desenvolvimento de inovação em conjunto com ou através de investimento em startups. E por que no governo não pode ser parecido, né? Então, isso começou a se questionar e a forma como as organizações, a gente fala de governo aqui, a gente fala de qualquer tipo de organização governamental, não precisa ser um governo do Estado, necessariamente, um governo federal, mas entidades públicas, entidades mistas, entidades que têm uma finalidade pública, né, que atendem ao interesse público, todas elas carecem de inovação, uma prestação de serviços, de uma nova relação com o seu usuário, e essa mentalidade, esse mindset e essas inovações são carentes para a gente trabalhar, né, também através do governo. E para falar dessa relação, é importante entender um pouquinho no contexto do ecossistema empreendedor, né? Quando a gente fala de startups, a gente fala de um ambiente propício para que isso se instale, né? Normalmente se trabalha em 6 eixos, né? Políticas públicas. Então, é importante que tenham políticas que sejam favoráveis ao desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de inovação. Capital financeiro, é importante acesso a crédito, acesso a grana para os empreendedores conseguirem avançar. Cultura empreendedora, ou seja, a sociedade local, ela precisa ter um ambiente que seja que as pessoas valorizem a atividade empreendedora, a atividade empresarial, a atividade de inovação, e isso é essencial. Instituições de suporte, né, entidades que efetivamente, né, exemplo do Sebrae, o próprio Banco do Nordeste que esteve aqui, que consigam trazer opções e suporte para as startups crescerem, exemplo de aceleradoras como a nossa. Recursos humanos, ou seja, talento, significa qualidade de educação, qualidade de ensino, né, para que esses talentos consigam desenvolver essas inovações que são percebidas, e, obviamente, o tamanho de mercado, né, a inovação de mercado, a capacidade desse mercado se diferenciar. E, claro, tem outros elementos também, como infraestrutura, que podem também interferir. Então, gente, para uma cidade, né, um estado, um governo se desenvolver, esse conjunto analisado, né? E existem, inclusive, uma série de rankings nacionais, rankings internacionais, de cidades inovadoras, né, de ambientes de inovação, e claro que esses componentes precisam estar dentro do componente dos líderes governamentais, para que, de fato, a sua cidade, o seu governo, consiga se diferenciar e atrair melhores talentos e grandes empresas também. Mas, então, como é que a gente pode fazer na prática, né, quais são os cases, como verdadeiramente um governo, uma entidade governamental, uma entidade pública consegue se relacionar com as startups, consegue trabalhar a inovação também dentro do ambiente, né? A gente sabe que, normalmente, as estruturas de governo são mais pesadas, elas são mais lentas, elas são mais burocráticas, e normal que seja assim, faz sentido, né? É comum que isso seja, não necessariamente apenas no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, no Brasil, isso é muito acima da média, né? Isso acaba sendo uma trava muito grande para o desenvolvimento dos negócios, inclusive para a melhor prestação de serviço, melhor contrapartida dos impostos que a gente paga, né? Em termos de qualidade de soluções aí para nós cidadãos, para nós contribuintes. Então, gente, como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Eu vou trazer alguns exemplos, né, exemplos que a gente aplicou, exemplos que a gente percebe no Brasil e no mundo para que isso aconteça. Uma forma de fazer isso é criando ambientes de inovação, né? Centros, polos, hubs, parques, ambientes que você consiga gerar densidade, você consiga conectar aqueles que geram conteúdo, aqueles que colocam dinheiro, aqueles que integram os mercados, pessoas que pensam à frente, interagem, líderes, entidades de suporte, para que dentro desse mesmo ambiente a coisa fervilhe, a coisa se conecte, a gente consiga ter uma referência de ambiente que é diferenciado para a prática da inovação, para a prática empreendedora. Então, os ambientes de inovação eles são cada vez mais comuns, não só nas grandes metrópoles mundiais,
mas também nas cidades do interior, cidades pequenas, começam a ter coworkings públicos, começam a ter centros de tecnologia, começam a ter ambientes que gerem essa conexão entre os diferentes atores do empreendedorismo local. E isso pode ser de várias formas, pode ser feito laboratórios mais técnicos, laboratórios temáticos, a gente pode trabalhar segmentos mais focados em hardware, por exemplo, ou segmentos também que avançam numa linha mais de software, na linha de desenvolvimento de política pública. Então, os ambientes de inovação são um exemplo clássico para isso. Um outro elemento é o desenvolvimento de hackathons, né? Quem aqui conhece o que é hackathon? São poucos, né? Hackathon, maratona de inovação tecnológica, tá? O objetivo é que dentro de uma maratona, efetivamente, ou seja, com uma série de horas dedicadas de forma imersiva, intensiva, se chega a uma solução tecnológica para um problema, né? Então, ou seja, as pessoas vão programar uma solução, normalmente são softwares que são desenvolvidos, para um problema que é colocado para um público. E, normalmente, nesse caso aqui de relação com o governo, os governos têm a capacidade de resolver problemas da sociedade ou problemas, inclusive, internos dos seus serviços, né, ou de suas secretarias, de alguns serviços públicos, chamando a sociedade, chamando talentos, chamando pessoas que são desenvolvedoras, são criativos, são empreendedores, a resolver esses problemas através da tecnologia. Então, são maratonas de 33 horas, 40 horas, etc., em que essas soluções são apresentadas. Esse é um exemplo de um hackathon que a gente fez no Pelourinho, lá em Salvador. 10 equipes criaram soluções para melhorar o ambiente, o ecossistema do Centro Histórico lá de Salvador, uma parceria que a gente fez com a Prefeitura Municipal de Salvador e com o jornal Correio lá do Estado. Uma outra forma são maratonas de inovação. Nesse caso, que é muito similar, né? Inclusive maratona, o hackathon vem de maratona, também é uma maratona, mas diferente do hackathon, não necessariamente você precisa ter um software, não precisa ter um desenvolvimento tecnológico, pode ser uma política pública, pode ser uma mudança de processo, pode ser um processo de reinventar uma forma que você pensa e executa um serviço, ou uma solução para um público específico, uma persona em que o cidadão é atendido, né? Então, as maratonas de inovação eles servem para resolver problemas e formular soluções do ponto de vista conceitual, prático, para ser implementado na sequência. E isso pode ser aplicado, inclusive, dentro do próprio governo ou dentro de uma solução que o governo precisa interagir e fazer. Muito importante, gente, criar editais e trabalhar um ambiente regulatório. Então, hoje no Brasil existe um marco legal de inovação, que é muito importante que as entidades consigam trabalhar com isso e, inclusive, gera muito mais facilidade para fazer acontecer. Leis de incentivo, né, lei de incentivo à micro e pequena empresa, editais de fomento para soluções de startup, levantando recursos para isso, chamamento público para resolver problemas específicos. Como eu vou fazer a gestão do trânsito da cidade? Como eu vou fazer a gestão do estacionamento? Ou seja, soluções que a gente consiga trazer pessoas de mercado para aplicar essas soluções dentro do governo, além de desafios e testes pilotos. Existe uma série de governos que chamam empresas para validar, seja um serviço de saúde, transporte, etc., usando a sua estrutura para isso. Eventos e feiras que gerem conexões, gerem conteúdo, gerem prática, né, empreendedor. Esse aqui é um exemplo, de como o governo pode trabalhar em inovação, mas fazer isso também dentro da perspectiva das startups, né, dos empreendedores que têm inovações práticas e, obviamente, a educação empreendedora. Sem educação empreendedora, sem inspiração, sem conhecimento técnico, sem fomento a isso, é muito difícil. A gente tem um exemplo, por exemplo, do que a gente fez lá na Bahia no passado, de formação de jovens empreendedores na área da economia criativa, com mentoria e acesso a investimento para esses empreendedores de vários polos do nosso estado, trabalhando o viés de aquele cara que é músico, aquele cara que tem uma visão de audiovisual, ele também pode empreender, ele também pode escalar o seu negócio através da inovação, através da mentalidade de startup. Então, esses são alguns exemplos de como essas relações podem acontecer. E eu fico aqui com a pergunta, né? Como é que a sua organização, seja ela uma startup, né? Seja ela uma empresa que você trabalha, ou a instituição pública que você trabalha, né? A secretaria que você trabalha, ou a empresa pública que você trabalha, como ela está inovando, como ela está impactando a vida de pessoas, como é que ela está melhorando a vida do cidadão, como é que ela está pensando diferente para entregar muito mais e muito melhor. Então, fica com essa reflexão com vocês, espero
Fico à disposição também para contato na sequência e desejo um sucesso, um bom evento para todos vocês. Boa noite, obrigado.